o tráfico de pessoas não é coisa de novela e pode ser uma realidade muito mais próxima do que você imagina. Para falar sobre um assunto tão complexo e tão sensível, eu vou conversar com duas pessoas que acabaram se especializando no assunto. Vou conversar com Verônica Telesi, que é doutora em Ciências Humanas Sociais e pesquisadora de tráfico internacional de mulheres há mais de 20 anos. Verônica, obrigado por aceitar o meu convite. Seja bem-vinda ao canal Marco Zero. Oi, Marco, boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um tema que a gente sempre tem que estar conversando, seja para trazer informações novas, né, do que está se descobrindo, seja para chamar as pessoas à reflexão sobre essa temática tão importante. Também participa dessa nossa conversa o jornalista e documentarista Eduardo Rajabani, que acaba de dirigir um documentário disponível na Globoplay sobre o tráfico de crianças. Chama-se Vidas Roubadas. Eduardo, obrigado por aceitar o meu convite. Parabéns pelo documentário. Seja bem-vindo ao canal Marco Zero. Oi, Marco. Olá, Verônica. Tudo bem? Obrigado pelo convite e um alô para todo mundo que está nos assistindo também. Verônica, estima-se que o tráfico de seres humanos no planeta Terra é um negócio bilionário. São cerca de 32 bilhões de dólares por ano. E 85% desse movimento de dinheiro provém de exploração sexual. Você é uma especialista que vem se debruçando ao tema há um bom tempo. Para iniciar a nossa conversa, queria que você falasse para a gente como é que surgiu o seu interesse por esse assunto. Então, Marco, eu comecei a pesquisar a temática do tráfico de pessoas por participar aqui em Santos, né, a cidade de onde a gente de uma comissão que chama Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil, a SEVES, e a partir da SEVES a gente começou a fazer alguns trabalhos sobre exploração sexual e aí acabamos chegando na temática do tráfico de pessoas, né, tráfico de mulheres e de meninas principalmente, aqui na região do Litoral Norte, Santos e Litoral Norte. Mas a temática do tráfico, ela é muito importante ser abordada, não só especificamente para mulheres e meninas, mas para todos os tipos de pessoas, né? O tráfico de pessoas é uma forma de exploração, é uma forma de comercializar pessoas para fins de exploração, que pode ser sexual, que pode ser de trabalho, que pode ser para cometimento de crimes, para mendicância, para adoção ilegal, né? Que é uma das temáticas que a gente vai falar hoje. Então, o importante da gente falar do tráfico é porque ela nada mais é do que uma forma moderna de explorar as pessoas, de escravizar pessoas. E a exploração sexual, ela é uma modalidade, e a gente sabe dos dados, e se chegam a mais dados, porque historicamente no enfrentamento ao tráfico, foi a primeira modalidade que se começou a pesquisar e a descobrir e a enfrentar. Mas a gente ainda não tem conhecimento de dados de todas as modalidades, da mesma forma como a gente pesquisa a questão do tráfico para fins de exploração sexual, como é, por exemplo, o trabalho forçado, que no Brasil e em muitos lugares do mundo já vem se mostrando com dados bastante importantes, que não se assemelham ou não chegam ao mesmo patamar do tráfico de mulheres, mas talvez até por uma deficiência do olhar dos profissionais que trabalham com essas temáticas. Eduardo, eu queria que você contasse para a gente como é que surgiu a ideia de fazer esse documentário. Então, na minha carreira de diretor de séries, de documentarista, volta e meia, alguns temas mais pesados acabam aparecendo. Nesse caso, foi há mais ou menos 5, 6 anos atrás, faz muito tempo já, uma pessoa da nossa equipe, que é um produtor executivo muito antenado para boas histórias, o Marinho Andrade, um cara muito, muito experiente, que encontrou a Isabela e conversando com ela, acho que seria uma ótima história e ela é realmente um personagem incrível. A Isabela, ela é uma pessoa de 30 e poucos anos que viveu na França décadas
e a partir da adolescência acabou descobrindo que tinha sido traficada quando era um bebê. Né? Isso era uma modalidade, uma prática muito comum no Brasil dos anos 80, início dos anos 90, e que se chamava adoção à brasileira. Que de adoção não tinha muita coisa, porque era uma grande rede onde tinha a pessoa que achava o bebê, tinha juízes, tinha médicos, tinha gente que fornecia passaporte, documentação, né? Não só no Brasil, como fora do Brasil. E isso fez com que durante esse período aí dessa década e meia, mais ou menos dos anos 80, 90, até meados dos anos 90, milhares de crianças brasileiras tenham sido enviadas para fora do Brasil. Muito naquela ideia, naquela mentalidade de que estariam salvando essas crianças, porque estariam mandando ela, eu estou mandando ela para Paris. Né? Se ela ficasse no Brasil, ia acontecer o quê? Ela ia ficar vivendo numa comunidade, não ia ter dinheiro para nada, poderia cair no crime, né? E a gente está dando uma oportunidade. Então tinha essa mentalidade. E a Isabela, que a gente acabou cruzando caminhos aí há 6 anos atrás, contou a história dela para nós, uma história muito, muito cheia de reviravoltas, assim, de uma força impressionante. E a partir daí a gente resolveu fazer uma série sobre a história dela e de outras pessoas que, a partir da história dela, perceberam que também tinham sido vítimas do tráfico de bebês. Né? Então, a série é uma série em 5 episódios. Ela conta a história da Isabela e de outras pessoas que, a partir da história da Isabela, também perceberam que eram vítimas do tráfico. Todas elas vivendo na Europa, vivendo na França e descobrindo que tinham ancestrais no Brasil, né? Pai, mãe, tudo. Verônica, queria que você explicasse para a gente como é que é a dinâmica do tráfico internacional de mulheres, porque muitas vezes as vítimas, as mulheres, são muito jovens e são abordadas com promessas mirabolantes, miraculosas, e quando elas chegam no local de destino, não é bem assim, na verdade é uma grande armadilha. Queria que você explicasse como é que é essa dinâmica da captação das mulheres. Tá bom, Marco. Antes de falar disso que você me perguntou agora, só falar uma coisinha do caso da Isabela. A Isabela, ela foi muito importante para a construção do enfrentamento ao tráfico de pessoas no Brasil, porque a partir do caso dela, levado à CPI, que acontecia no Congresso, né? A CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que se discutia a temática do tráfico de pessoas, isso há muitos anos atrás. O caso dela foi um dos casos emblemáticos que fez com que a gente alterasse a legislação brasileira, incorporando a finalidade da adoção ilegal de crianças como uma modalidade de tráfico, uma finalidade do tráfico de pessoas. Então, o caso da Isabela, trazida agora para essa série, para esse documentário tão importante, de alguma maneira reforça, né, a força que a Isabela teve anos atrás, ainda quando estava ela já estava no processo da descoberta, né, do caso dela, da situação dela, mas foi muito importante para mostrar que essa situação da adoção à brasileira era uma situação que acontecia muito, e muitas crianças foram prejudicadas na sua infância por perder o contato com seus pais a partir disso, né? Mudando de alhos para bugalhos, né, e falando do tráfico de mulheres especificamente, que foi o que você me perguntou, o tráfico de mulheres no Brasil, imaginando os perfis, né, de mulheres, porque a gente não pode falar de um perfil só, mas de muitos perfis de mulheres que podem ser de vários lugares do Brasil e não há uma especificidade de onde elas vêm de todos os lugares. Há mulheres daqui da nossa região, há mulheres do Nordeste, há mulheres do Sul, mulheres do Centro-Oeste, do Nordeste, etc., do Norte. O que se imagina, né, nos filmes, né, e aí o Eduardo vai poder dizer bem, nos filmes se imagina um perfil de uma mulher vulnerável, que aceita um convite, às vezes, de um namorado que o convida muito lindamente para morar fora, por exemplo. Mas, na verdade, a maioria das mulheres que hoje se encontram na Europa, pelo menos as que estão identificadas, que são atendidas pelas organizações na Europa, etc., são mulheres
que sabiam que iam exercer, por exemplo, prostituição, falando da modalidade da exploração sexual, que sabiam que iam exercer prostituição, só que não sabiam as reais condições em que iriam exercer essa prostituição. Então, o tráfico se dá no engano da forma como esse exercício da prostituição se daria. Isso muda tudo, né? Porque a prostituição, aqui no Brasil e em muitos países da Europa, não é considerado um crime. O que é considerado crime é a exploração da prostituição de alguém. Então, essas mulheres, elas são enganadas na forma como essa prostituição vai ser exercida fora, e se vende, sim, um sonho de que fora ela vai conseguir realizar o que ela não consegue realizar, por exemplo, no seu país de origem, no caso, Brasil. E não é um sonho de que ela vai ficar rica, nem nada disso, mas muitas vezes é um sonho de poder manter os seus filhos, manter as suas famílias aqui no Brasil, né? É muito diferente a aceitação de uma mulher que vai para fora trabalhar, né, seja na prostituição, seja em outra modalidade, do homem que aceita esse convite, digamos. Porque a mulher, ela continua mantendo os vínculos com a sua família e continua mantendo economicamente a sua família, né? Ela não se desvincula dessa obrigação do cuidado. O homem, muitas vezes, acaba indo para fora, mesmo que ele continue mantendo por um tempo economicamente, ele se desvincula afetivamente dessa família e muitas vezes até constitui outras famílias fora. Então, não sei se eu te respondi, é muito complexo, né? E são muitos cenários que a gente pode imaginar, mas essa ideia de que a mulher vai enganada, sem saber o que vai fazer, ela não é totalmente real. Claro que existem mulheres que acham que vão, por exemplo, ser babysitter, ou que vão cuidar de pessoas idosas e acabam se encontrando com situações de exploração, mas a grande maioria dos casos são mulheres que sabem o que vão fazer fora, mas que não sabem as reais condições daquilo e acabam se enfrentando com situações de violência e de exploração muito profundas. Verônica, quando você fala a questão da exploração, é aquela questão da famosa dívida, né? O aliciador teve despesas com alimentação, hospedagem, passagem aérea, e é uma dívida impagável, é mais ou menos isso, né? É uma dívida impagável, entre aspas, né, Marco? Porque a exploração dessas mulheres é muito intensa e muitas vezes elas não têm opção do que fazem ou do que não fazem, elas têm que fazer tudo que elas estão ali. Mas é claro que acaba muitas vezes se transformando numa servidão por dívida. Ela acaba tendo que consumir tudo do local onde ela está, sejam roupas, seja alimentos, o lugar onde ela mora, seja o lugar onde ela exerce a prostituição ou não, e isso vai se convertendo numa dívida que é uma bola de neve, né? Nesse sentido, sim. O curioso, Marco, é que cada vez mais a gente se encontra com situações de mulheres que vão pagando sua própria passagem. Então, a dívida se faz lá, né? Aquela ideia antiga de que se fazia uma dívida de viagem, que essa mulher tinha uma dívida impagável já quando chegava lá. Muitas vezes essa dívida, ela se torna impagável quando ela está lá. E como a gente tem outros cenários de prostituição, por exemplo, antigamente elas estavam, no caso da Espanha, exemplo, elas ficavam em clubes, que eram como se fossem prostíbulos. Hoje elas ficam em apartamentos, então é muito mais invisível da gente identificar essas situações, né? Assim como é, por exemplo, para o trabalho doméstico. O tráfico para fins de trabalho doméstico é extremamente invisível porque as pessoas trabalham dentro das casas, né? Que é o que acontece aqui no Brasil e a gente vem identificando situações de mulheres idosas que trabalham há mais de 40 anos em casas de famílias de cidadãos de bem, né? E que exploravam e que traficaram essas meninas, essas mulheres que hoje são adultas, do Nordeste, do Norte do Brasil, para o Sul, para o Sudeste, e que, na verdade, são mulheres traficadas há mais de 30 anos. Eduardo, o caso da Isabela, retratado no documentário, parece que, na verdade, é a ponta de um iceberg, né? Ele... Na verdade, eu acho que ela, por ser uma pessoa, assim, bastante fora do comum, né, uma pessoa com uma tenacidade muito grande e que resolveu fazer a sua própria investigação, ela saiu de casa com 16 anos depois de descobrir os papéis de compra e venda, questionou a sua família e aí realmente foi para um abrigo. E de lá que ela percebeu que ela vinha do Brasil, então ela veio para cá com a cara e a coragem, sem dinheiro, começou a levantar toda essa investigação, achou amigos, gente para ajudá-la aqui no Brasil, e aos poucos foi levantando o fio da meada da própria história, né?
E isso tudo convergia para esse lugar que chamava-se Lar da Criança Menino Jesus. Imagina só, né? Olha o nome do lugar. E que era um orfanato, e os orfanatos nessa época também era uma ótima fachada também, né? Porque é um lugar onde está cheio de crianças de várias idades, então você encontrar bebês por ali não é nenhuma surpresa, né? Mas os bebês que passavam por ali, ou as crianças muito pequenas, muitas vezes passavam por ali justamente porque seriam retirados do país, né? Com a conivência, não só a conivência, mas a ajuda de autoridades, de muitas autoridades, né? E havia dinheiro envolvido também, né? Muitas vezes para o casal estrangeiro, a pessoa às vezes nem sabia que aquilo ali, ela estava participando de um ato ilícito. Para ela achava que muitas vezes, no Brasil é assim, eu tenho que dar $15 mil e eu recebo uma criança rapidamente. Então, muitos casais europeus vieram buscar crianças, não só no Brasil, em outros países também, né? No Sri Lanka, tem outros casos também de centenas, milhares de crianças que saíram. Porque na França era muito mais difícil adotar, a França tem muito mais medidas protetivas para mães solteiras, então é muito mais difícil uma mãe solteira na França deixar a criança para adoção, ela tem um amparo maior do Estado, então os casais iam buscar em outros lugares, e o Brasil era um grande facilitador, né? Um fornecedor de matéria-prima, muito entre aspas, né? Claro, como sempre, né? A gente está ali e achando hipocritamente que está fazendo um bem para viver. E aí, quando essa criança cresce, que é o caso dos nossos personagens da série, que são todas pessoas com 35, 30, 40, 30, 35 anos de idade, elas são pessoas que têm um buraco na vida, né? Porque todos nós temos carteira de identidade, a gente sabe quem foram os nossos pais no dia do nosso aniversário, quem foram os nossos avós, né? A gente sabe de onde a gente veio. Isso é normal, né? A gente nem valoriza porque é uma coisa normal. Para essas pessoas, é difícil continuar a vida, seguir a vida sem resolver esse problema com o seu próprio passado, né? Você não tem um passado, você tem uma folha em branco, ou melhor, muitas vezes documentos falsos, né? Documentos que atestam coisas que não são verdade. Então essas pessoas precisam desesperadamente saber quem foi sua mãe, quem foi seu pai, onde ela nasceu, que dia foi isso, quem é a sua família, será que ela tem irmãos, né? Então para essas pessoas são informações cruciais, né? E todas disseram para nós isso. Eu trocaria tudo que eu tenho na França, toda a minha vida construída aqui, por uma infância ao lado da minha família de verdade. E isso também não quer dizer que as crianças que foram traficadas para a Europa tiveram infâncias maravilhosas, vidas sensacionais, e foi tudo um mar de rosas. Porque um tráfico desse tipo, a criança vai parar nas mãos de um casal que é uma roleta, né? Uma roleta russa. Porque você não sabe se aquele casal tem condições de ser um casal que adota uma criança, se eles têm condições financeiras, psicológicas, né? Muitas vezes você cai na mão de pessoas que só querem uma criança ali para depois usar como empregada doméstica, tratam a criança brasileira com preconceito racial, inclusive, né? Então tem um caso na série que realmente deu certo, foi uma grande sorte e os pais foram muito bons para ela e ela se entendeu muito bem, mas o resto dos casos todos deram muito errado. Então as crianças foram parar depois na adolescência, né, que fica um pouco mais rebelde, vai parar num abrigo para menores, vai começar a praticar pequenos roubos ou rebeldia de jovem, né, porque não aceita aquela condição, percebe que é um estranho no ninho. Então muitos deles falaram isso para nós, né, que não basta o casal te aceitar, a criança também tem que aceitar a adoção, tem que aceitar aquelas novas pessoas como pais. E isso muitas vezes não acontece, o choque cultural é muito grande, né? Então a Isabela, sim, para nós aqui foi a ponta do iceberg, porque a partir da história da Isabela, e como a Verônica disse, o caso da Isabela repercutiu muito no Brasil, a partir do caso dela, outras pessoas viram
o canal dela no Facebook, as reportagens que foram feitas com ela foi no programa da Fátima Bernardes, ela foi aqui, ela foi ali. Então, outras pessoas viram e falaram, peraí, eu acho que a minha história é parecida com a dela, e começaram a procurar a Isabela. Então, a Isabela passou a ser um ponto de convergência de outras pessoas em busca do seu passado também. E isso serviu muito para a série, porque a partir da história da Isabela, a gente pôde chegar em outros personagens. Verônica, dá para a gente ter uma ideia do tamanho do problema? Dá para saber, ter uma estimativa de quantas mulheres são vítimas desse comércio ilegal de seres humanos? Olha, Marco, eu vou te falar sobre essa questão dos números. Eu nunca gosto muito de números, né? Porque os números, as organizações internacionais que são sérias e que mapeiam, né, de alguma maneira, utilizam metodologias diferentes para medir os números. Então, por exemplo, a OIM, que é a Organização Internacional de Migrações, a UNODC, que é a Organização das Nações Unidas para Drogas e Crimes, a OIT, na perspectiva do trabalho, mas que também mede tráfico, a ONU Mulheres, todas essas grandes organizações que medem, elas têm metodologias diferentes e acabam chegando a números diferentes que a gente nunca consegue convergir, né? Mas o que eu posso, sim, dizer, né, e acho que isso faz parte de um fenômeno histórico, mundial, e que vem talvez se reforçando mais, é que quanto mais desigualdade a gente tiver no mundo, mais situações de exploração e mais situações de tráfico a gente vai ter, né? Porque as pessoas que se encontram em condições de vulnerabilidade buscam melhores condições de vida. E muitas vezes essa busca por melhores condições de vida se dão em condições de vulnerabilidade e aceitando situações de exploração. Né? Mesmo que se saiba que vai se ser explorado, se aceita. Porque o que se tem no presente já é uma situação de exploração. Ser explorado no Brasil e ganhar em reais e ser explorado na Europa ganhando em euros, eu vou para a Europa e sou explorado em euros. Né? Então, essa é a lógica que passa pelas pessoas muitas vezes. Né? E se aqui eu sofro numa determinada condição, lá eu vou sofrer numa outra condição. Muitas vezes se pensa assim, mas caramba, ser explorado na exploração sexual, a exploração sexual é só mais uma modalidade, e a gente tem um certo preconceito em relação a ela, porque envolve uma questão sexual. Mas a exploração do trabalho, a exploração laboral também é muito séria, né? Também é muito grave. E olha que coisa interessante, que eu queria fazer um comentário na fala do Eduardo. Essa percepção de muitos falando da adoção à brasileira, muitas instituições no âmbito do Brasil e de outros países aceitavam entrar nessa jogada de falsificar documentos, de permitir que isso acontecesse, e que era completamente legal, né? Uma adoção dessa forma ela é completamente legal, mas no fundo o que passava pela cabeça desses profissionais, dessas instituições, é de que elas estavam fazendo algo pelo bem daquela criança, porque ela ia para fora e ela teria uma vida melhor. Que é a mesma lógica perversa que existe quando uma família do Sul vai para o Nordeste e pega uma menina de 12 anos e diz para a família que vai levá-la para o Sul para que ela estude, para que ela tenha oportunidade. É a mesma lógica. E que depois acaba sendo explorada no trabalho doméstico dentro dessa família. É a mesma coisa, só que muitas vezes a gente não vê dessa forma. Então, a lógica que faz com que um profissional, uma instituição, né, um juiz, um cartorário, um médico, aceite falsificar essas documentações para o bem da criança, totalmente entre aspas, né, é a mesma lógica perversa que faz uma família achar que trazer uma criança de fora para cá, de outro estado para cá, para, teoricamente, dar-lhe uma melhor oportunidade do que ela morar com a sua família numa pobreza extrema, é melhor ela trabalhar aqui do que ela trabalhar fora, do que ela ficar na pobreza, né? Que é a mesma lógica que se diz, mas é melhor a criança trabalhar do que ficar pedindo, né, esmola. Não é a mesma lógica, né? A gente tem que garantir os direitos em todas as suas dimensões. Então, você me perguntou de números, mas eu achei importante fazer essa observação, né? Porque o que está por trás do tráfico são todas essas nuances que envolvem situações de exploração e de pessoas que acham que
restringir um direito em função de outro, tudo bem, porque é para o bem melhor, é para o bem daquela pessoa, é para melhora da condição de vida dessa pessoa, né? E falando só, retomando só a questão dos números, os números que trazem, né, que a gente vê, e que você mesmo trouxe uns dados no início, de mulheres traficadas, a gente não tem os mesmos números para homens para fins de trabalho forçado, por exemplo. E eu não diria que é muito menor do que de mulheres em situação de exploração. O problema é que a gente ainda não consegue ter a mesma eficiência na identificação dos casos, porque até os profissionais que atuam nas redes de atenção, nas redes de proteção e de identificação de casos, ainda não têm um olhar aguçado para perceber essas outras situações. Eduardo, pela sua experiência na produção desse documentário, você acha que é possível dizer que a adoção ilegal e exploração sexual são linhas que acabam se cruzando? Olha, eu acho que a capacidade do ser humano, né, de explorar o próximo é algo que nos surpreende sempre, porque é isso, né? A gente, é claro que você levar uma pessoa para outro país para ser sua escrava sexual, para você colocar ela lá e explorar o trabalho dela, seja ele sexual ou não, você levar um bebê e colocar ele numa família e receber dinheiro em troca, isso é algo gravíssimo, é hediondo. Todas essas outras modalidades que a Verônica colocou aqui também são formas aparentemente mais brandas, só aparentemente, e que estão ao alcance das pessoas comuns. Quer dizer, eu não sou um traficante de escravas sexuais ou de bebês indefesos, mas de repente, se eu trouxer uma criança aqui de 12, 13 anos e ela for trabalhar na minha casa, eu vou achar isso tudo bem, né? E é uma exploração da mesma magnitude, né? Então, muitas vezes, as próprias pessoas, todos nós, né, acabamos encontrando desculpas retóricas e mentais para os nossos atos covardes e de exploração ao outro, né? Acho que isso é do ser humano, porque isso acontece desde que o mundo é mundo, e mesmo com todos os avanços civilizacionais, isso continua acontecendo, né? Então, o tráfico de pessoas, e aí eu não tenho dados concretos para te falar, mas a gente sabe que perde só por tráfico de drogas, por tráfico de armas, mas está ali como algo muito lucrativo, né? Você pegar o seu semelhante e explorar a capacidade de trabalho dele, ou explorar o seu como um objeto sexual ou algo assim, isso dá tanto dinheiro quanto o comércio de armas, quanto o comércio ilegal de drogas. Então, e pensar que isso acontece ainda já estamos em 2024, século XXI, né, e isso ainda acontece, né? E a gente fala lá dos tempos da escravidão, a gente fala como era bárbaro aquilo tudo, como os europeus iam na África e buscavam os escravos lá, os próprios africanos, mas os próprios africanos se vendiam, tal, e aí traziam para cá, traziam para lá. Como era bárbaro o nosso como foi bárbaro o nosso passado, né? E isso tudo está embaixo do nosso nariz e a gente finge que não vê, né? E seja para exportação, porque é algo que realmente está longe de nós, né? Ele foi embora para outro país, seja todos esses casos que ela colocou aqui, que são muito próximos de nós, e se a gente se esforçar um pouquinho, capaz da gente conhecer alguém que tem até praticado isso, ou que pratica esse tipo de exploração do seu semelhante. Então, isso é uma coisa que, infelizmente, não foi embora ainda. Acho que tem muitos estudos, só que talvez eles não ganhem a devida exposição nos meios de comunicação. As grandes reportagens, os programas investigativos da TV deveriam dar mais holofote, mais atenção a esses problemas, porque ele é gravíssimo, né? Verônica, você, na sua avaliação, nos últimos anos, houve avanços em termos de fiscalização, mesmo de mudanças na legislação? Sim, Marco, eu acho que a gente teve avanços e a gente tem avançado, sim, positivamente. É claro que eu sempre digo que eu sempre digo não, né? Muita gente diz isso, que o enfrentamento ao tráfico de pessoas, assim como outras
situações, elas dependem muito de políticas públicas. E para que haja políticas públicas, a gente tem que ter governos que tenham o interesse de construir essas políticas públicas. Eu diria que de 2000, quando se assina o Protocolo de Palermo, que é o marco mais moderno, né, de enfrentamento ao tráfico, que é onde se conceitua o tráfico, onde se, de alguma maneira, se obriga os estados que desejem, né, internalizar esse documento internacional, que eles respeitem e que eles criem normativas internas. O Brasil, de 2004, quando ele aceita essa normativa internacional, até 2016, o Brasil teve um avanço muito grande, eu diria, né? Em 2016, a partir de 2016, houve alguns retrocessos importantes, principalmente na configuração do monitoramento da política do tráfico, na CONATRAP, que é o Conselho Nacional o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico, onde se restringiu a participação da sociedade civil. Isso foi um retrocesso importante, porque o monitoramento de uma política é algo muito importante, né? Também houve um desestímulo à criação de alguns serviços que foram criados pela política pública do tráfico, falando de Brasil, né? Estou falando de Brasil. Que criou os núcleos de enfrentamento ao tráfico, os postos humanizados de atendimento ao migrante nos aeroportos e alguns postos fluviais. Então, isso trouxe um retrocesso, mas agora, no dia 31, a gente vai ter o lançamento do 4º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Isso é uma construção coletiva importante, então espero, né, que a gente esteja diante de novos avanços importantes na construção dessa política e que esses avanços venham junto com a participação de todos os atores importantes, né? Se a gente falar de fiscalização, como você me perguntou, a importância do Ministério do Trabalho, né, e dos procuradores do trabalho, dos fiscais do trabalho, por exemplo, na fiscalização de fazendas para fins de trabalho forçado, por exemplo, tráfico para fins de trabalho forçado. Houve um desmantelamento total desses serviços até o ano passado, o ano retrasado, e é importante que se retome tudo isso para que se possa efetivamente conseguir identificar essas situações e penalizar esses grandes fazendeiros que muitas vezes se utilizam dessas pessoas para o trabalho forçado, né? Falando só dessas modalidades, né, Marco? Se a gente falasse de outras modalidades, talvez a gente teria que falar de outras questões. E o tráfico de pessoas, né? O Eduardo comentou, talvez ele lucre mais do que da mesma forma que o tráfico de armas e de drogas, com a diferença de que as pessoas eu posso traficar muitas vezes. A arma e a droga a gente trafica uma vez só, né? E aquilo se consome ou aquilo acabou. Agora, as pessoas eu posso traficar muitas vezes, então eu lucro mais, eu ganho mais com as pessoas, né? E isso é o mais perverso, né? A gente pensar que a gente pode lucrar mais com a venda de pessoas e a exploração das pessoas. Para encerrar, Eduardo Ragabalho, eu queria que você contasse para a gente qual foi a principal ou as principais dificuldades para produzir esse documentário. Olha, eu acho que, bom, primeiro tem um trabalho de conquista de confiança, né, de uma construção de pontes com essas pessoas para que elas confiem no nosso trabalho e acreditem no que a gente está fazendo, porque é isso, elas estão depositando a história da vida delas na nossa mão, né? Então, isso não é do dia para a noite, tem uma parte do trabalho que é essa. A outra parte importante é a parte investigativa, porque não é simples você entrar nesses meandros, né? Tem muitas vertentes, tá? São investigações muito complexas, você mexe em vários vesperos também, né? E você conseguir os acessos, você conseguir chegar nos lugares e falar com algumas pessoas importantes, conseguir que elas queiram falar com você, né, na câmera. Então, tudo isso é bastante difícil. Uma outra parte que é difícil também é porque são histórias que, infelizmente, ainda estão em aberto, né? A gente foi adiando, às vezes, o final do episódio, lá do último episódio, porque o juiz tem um processo que ainda está correndo, a gente não sabe o que vai acontecer. Uma das pessoas precisava fazer o exame de DNA, não sabia se ia fazer, não tinha decidido. Então, as histórias, a nossa série acabou, o nosso tempo acabou, o nosso dinheiro acabou. Até estreou, já foi pro ar.
mas as histórias continuam, entendeu? E se a gente for fazer a segunda temporada, a gente é capaz de a gente pegar essas mesmas pessoas, elas ainda estão às voltas com os seus problemas, porque uma coisa é você encontrar a sua família verdadeira, a outra é você construir uma relação com ela. E isso é tão difícil quanto encontrar. E é isso que a gente descobriu nessa série. Porque uma coisa é você falar quem são meus pais, quem são meus irmãos, da onde eu vim. Aí você vai, investiga e descobre. Aí depois que você descobriu, você percebe que você foi educado em Paris, viveu em Paris sua vida inteira, viajou a Europa toda, teve uma vida muito difícil, brigou, saiu de casa, tal, mas você vive numa realidade. Aí você descobre que a sua família é lá da periferia, lá da comunidade, lá que mora num barraco, não sei aonde. Como é que é uma realidade completamente diferente, óbvio, né? E aí como é que essas duas partes se conectam? De novo, né? Assim, são parentes de sangue, mas não tem nenhuma relação, né? Uma com a outra. E aí é complicado, e a gente pôde testemunhar isso, porque nós ficamos filmando durante 2, 3 anos essas relações. Então eles brigam, aí eles voltam a se falar, daí eles percebem que as realidades são muito diferentes, aí vão fazer terapia para entender, aí chamam um para ir para a Europa, aí um deles vem para o Brasil. É uma confusão, é realmente uma confusão. Então quem acha que a história termina quando encontra, está muito enganado. É praticamente dizer que quando eles encontram a verdadeira família, é aí que começa o problema. É aí que começam as dificuldades. E é muito interessante, muito desafiadoras as histórias e tal, né? É um pouco triste, né, de você ver isso também, mas eu tenho certeza que são desafios que eles estão encarando muito bem e vão conseguir superar e vão conseguir unir essas famílias de novo, né? Então, a série é sobre isso. Quero agradecer muito a participação da Verônica Teleci, doutora em Ciências Humanas Sociais, pesquisadora sobre tráfico de pessoas. Verônica, obrigado, parabéns pelo trabalho, obrigado por aceitar o meu convite, participar dessa entrevista e até a próxima oportunidade. Eu é que agradeço, Marco, o seu convite. Você sabe que eu gosto muito de conversar com você, de participar, e agradeço a oportunidade de poder falar sobre essas temáticas, que são temáticas tão importantes e muitas vezes não há espaço, como o próprio Eduardo já falou, da gente trabalhar isso. Julho é um mês do enfrentamento ao tráfico de pessoas, então você está começando o mês especificamente trazendo essa temática para reflexão, para debate, né? E eu convido a todos a assistir a série do Eduardo, porque realmente é uma série que nos faz compreender muitas questões até pessoais, né? Mesmo que a gente não tenha vivido essas situações, mas a gente deixa de banalizar coisas que para a nossa vida são coisas tão comuns. Então, muito obrigado e espero estar de novo, tá, Marco? Obrigada. Edu, parabéns mais uma vez pelo trabalho aí, aliás, pelo conjunto da obra, e até a próxima. Obrigado, Marco, obrigado a todos, obrigado, Verônica, também. É sempre um aprendizado, né? A gente vai, cada projeto que a gente faz, a gente entra num universo diferente e aí é obrigado a estudar e o processo todo é um grande aprendizado, uma grande experiência. Então, pude aprender muita coisa com esse trabalho. Ele foi feito pela Grifa Filmes em coprodução com o Canal Brasil e agora está disponível no Globoplay para quem for assinante, enfim, entra lá e dá uma olhada em Vidas Roubadas. Quem quiser saber mais sobre esse trabalho também, se quiser entrar no meu site profissional, que é o www.rajadocs, rajadocs.com. Lá tem mais informações para quem quiser saber sobre essa série e sobre outros trabalhos também que vem por aí. Então, obrigado e até a próxima. Obrigado, Edu. Obrigado, Verônica. Um agradecimento especial a você que nos acompanhou nessa entrevista. Eu sugiro a você a compartilhar desde já essa conversa muito enriquecedora e certamente você conhece alguém que se interessa muito por esse assunto. Convido você também a tocar no sininho, se inscrever aqui no canal Marco Zero para ser informado toda vez que houver um novo conteúdo. Obrigado a todos e até a próxima.